Mas eu tirei algumas lições desse texto, que ele é tão lindo. Jessé, depois que ele é ungido, olha só, ele é ungido, né? Ele foi primeiro esquecido, rejeitado, mas ele foi um chamado, ele foi ungido. E quando ele é ungido, ele pensa, agora sim, né, Deus, agora tudo mudou. E o pai dele faz um pedido: filho, leva comida para os teus irmãos. Tipo assim, mas eu estou ungido. Mas você é ungido. Mas nunca perca a simplicidade. Deus está te chamando, Deus está te levantando. Nunca perca a simplicidade. Olhe nos olhos das pessoas. Mostre para elas o quão especiais elas são para você. Não deixe nunca uma pessoa se sentir na sua frente rejeitada, deixada de lado. E Davi, ele obedece seu pai, ele vai. E ele não imagina que aquele pedido simples de levar uma comida era o passaporte dele para vencer um dos maiores desafios que ele ia vencer. E que ali então ele ia ser chamado e convidado para uma nova estação de Deus. Quando eu estava no carro vindo para cá, eu estava orando, a presença de Deus invadiu o carro. Essa viagem de Orlando para Miami, ela é muito gostosa, né? É tudo a mesma coisa, daí não muda muito. Mas nós estávamos ouvindo louvor, eu e meu marido, e a gente aprendeu a não desperdiçar uma oportunidade só que a gente pode ter na presença de Deus. E enquanto eu vinha para cá, eu quero liberar essa palavra sobre você, tá? Não precisa abrir, é Isaías 43, 18. Eu libero sobre você essa palavra. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, você não percebeu ainda. Eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios fluírem em terra seca. Essa palavra é para essa igreja, para você que está aqui, para você que está assistindo, você que está enfrentando finais de ciclos, você está enfrentando momentos difíceis. O Senhor já está fazendo algo novo, é só parar para perceber o que Ele está fazendo. E o Senhor, Ele vai colocar a gente, né, de cara com as nossas limitações. E a primeira lição que eu quero falar para você, que eu tirei desse texto, é: se Deus te chamou, não olhe para as suas limitações. Jessé, lá no 17:12, se você ir um pouquinho antes, no 17:12, Davi era o filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Ele era, na verdade, o mais novo, o mais moço. Ele era o mais improvável. Davi, inclusive, não tinha porte de rei. E eu posso dizer uma coisa, que essa próxima geração que Deus está levantando de líderes no Brasil e nas nações, de homens e mulheres, Deus tem levantado, elas não se parecem com o movimento antigo. Existem gente que está sendo levantada e é completamente fora da caixa. Porque Eliabe era o estereotipo de Saul, era muito parecido. Por isso que até Samuel, o profeta que ouvia a voz de Deus, imagina isso, o profeta que ouvia a Deus se enganou. Que o profeta olhou para Eliabe e disse no seu coração: com certeza é ele. E o Senhor fala o que para Samuel? Por favor, Samuel, não olhe para a aparência, porque a aparência dele pode aprová-lo, mas aquilo que eu desejo, que é o coração, está reprovado. E a próxima geração de homens e mulheres que Deus está levantando, eles não se parecem com a geração anterior, eles são completamente diferentes. Inclusive, eles até parecem que não são tão favoráveis. Parece que nem combinam, eles não têm nem o tamanho. Davi não tinha o tamanho de Eliabe, não tinha o porte de Eliabe, ele não tinha, porque, gente, é incrível, quando a gente tem uma referência, é muito normal a gente se vestir igual aquela pessoa. Saul era referência, Saul era o rei. Ele era uma referência naquela época. E o Senhor estava falando assim: ei, eu vou trocar agora a referência. A referência não vai ser mais os homens, a referência vai ser eu. Porque Ele diz o seguinte: eu achei alguém conforme o quê? O meu coração. Era alguém que não se referenciava pelas pessoas, mas era alguém que andava ligado num compasso totalmente diferente. Era no compasso do coração de Deus. Davi agradava o coração de Deus. Davi era parecido com o Senhor. Sabe, quando Deus chamou, Ele não olhou para as limitações dele. Ele podia ter dito: Eliabe vai ficar chateado se eu aceitar.
esse desafio, vai ficar muito bravo comigo. Gente, pessoas vão ficar bravas com a gente. Davi, porém, não ficou frustrado nem complexado por causa das suas limitações. Na verdade, ele era o único homem em toda a nação com coragem para enfrentar Golias. Sabe por quê? É tão lindo isso, como quando um grupo anda muito junto e eles são afrontados juntos, aquele medo vai se espalhando. E é tão difícil que alguém daquele grupo tenha uma visão diferente. Precisou vir Davi de longe para lembrar eles que eles estavam servindo ao Deus de Israel, que era muito maior que Golias. Como Davi não estava sendo afrontado todos os dias, Davi falou: o que é esse cara? Ele não faz parte da aliança com Deus. Quem é aliançado com Deus está muito mais na frente do que ele. É por isso que Deus vai chamar pessoas que não estão na rota. E posso dizer uma coisa: Deus não tem contrato fechado com ninguém. Deus não tem contrato fechado com uma igreja. Deus não fechou um contrato, o avivamento vai vir a partir de tal. Não com ninguém. Ele usa quem Ele quer, chama quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus. E o Senhor decidiu, bem no meio daquela batalha, mostrar que Ele estava mudando a cena, virando uma página e trazendo uma mudança significativa. Deus me deu uma direção há uns anos, mas só que ano passado que assentou no meu coração, que eu estava viajando muito. O ano de 21 e 22, eu fiquei tão esgotada, gente, tão esgotada, que numa das viagens que eu fui ministrar em Brasília, eu achei que eu ia ministrar, que eu ia desmaiar ministrando. Desmaiar porque era já a segunda noite sem dormir, por conta de voo de madrugada. Vocês não imaginam o que é isso, não comer, não dormir. E eu cheguei e o pastor falando que ele ia me chamar, e eu fazia assim, para desmaiar, com a minha Bíblia e o iPad, e eu falei: Deus, não deixa eu virar notícia no mundo. Eu caí desmaiada lá em cima. Eu ministrei 30 minutos, suando frio, com aquele calafrio, aquele enjoo para desmaiar. Eu consegui entregar. Quando eu saí, que eu entreguei a palavra para o pastor, que eu fui para a salinha, eu caí. Pela graça de Deus, naquela sala tinha 5 médicos. E aí eu fui já rapidamente atendida, e eles falaram comigo, eu falei: isso é estafa, é cansaço extremo. Voltei para casa, eu tinha ainda naquela semana mais uma agenda em São Paulo. E o Senhor falou assim para mim: preste atenção nesse pastor, porque ele tem algo para te dizer. E o pastor falou assim, ele e a esposa: vamos jantar. E ele assim: ó, eu não vou nem te levar num lugar legal, vou levar num lanche. Falei: pastor, não tem problema, leva onde o senhor quiser. Eu sabia que ele ia falar algo para mim. E ele falou assim para mim: filha, ele já um senhor já de idade, até 5 meses depois desse meu encontro com ele, faleceu. E ele disse assim para mim: filha, deixa eu te falar uma coisa, eu já tive 250 igrejas. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é agenda lotada, as pessoas chamando. Não vale a pena, filha. Ele falou: estou no 2º casamento, perdi o 1º. Não vale a pena, filha. E eu comecei a entrar um temor no meu coração. E ele falou assim para mim: não pega a unção que Deus te deu e bota ela num pulverizador. E pulveriza a unção, uma gota em Manaus, uma gota no Rio de Janeiro, uma gota em São Paulo não vai matar a sede de ninguém, se não é efetiva. Vai para dentro da tua casa, cuida do teu marido, dos teus filhos, cuida da igreja que o Senhor confiou a vocês, a igreja local. Risca a agenda, cancela, pede perdão para os pastores, volta para casa, cuida da tua saúde. Concentra a unção no lugar. As mulheres vão vir de todas as partes do mundo lá, ver o que Deus está fazendo lá. Eu peguei aquela palavra para mim. Cheguei em casa, peguei um lenço, telefone e agenda, e comecei a chorar com os pastores, com os eventos, e fui desmarcando. Fiquei em casa, concentrei. E hoje eu digo para vocês: vem gente do mundo inteiro. E as pessoas perguntam para mim: Vivi, mas diz sim, queria muito que você fosse lá. Eu quero obedecer ao movimento que Deus está fazendo.
Eu quero obedecer ao que Deus está fazendo hoje, ao movimento do céu hoje. Eu não quero obedecer ao movimento da terra. Eu quero obedecer ao que Deus está fazendo hoje. Você precisa se conectar ao que Deus está fazendo hoje, não o que a terra está fazendo, não o que os outros estão fazendo está dando certo. Às vezes o que dá certo lá, prospera lá, não vai dar certo aqui, porque Deus aqui tem outra palavra. Entende isso? Deus, nós precisamos estar sintonizadas com o que Deus está fazendo. A semelhança de Davi, não fique lamentando as dificuldades da vida. Tenha a visão do farol alto. Olhe as oportunidades que Deus coloca diante de você hoje. Sabe, lembra da régua que eu falei? Deixa Deus subir a tua régua. Deixa Deus aumentar o nível. Deus mediu o tornozelo e você está ali, o Senhor já falou, já mediu o joelho, você não foi ainda. Deus já mediu a cintura, você não foi ainda. Seja obediente e não olhe para as suas limitações. Eu não consigo. Gente, se eu olhasse para as minhas limitações, nem estava aqui. Você precisa olhar para o Senhor. E Ele vai dando graça. Se Ele está te chamando, e eu quero reafirmar essa palavra: se Deus te chamou, não tenha medo de nada. Segundo, não despreze as pequenas tarefas. Elas escondem o seu destino. Não despreze os pequenos lugares que Deus te convida. Às vezes desprezíveis para nós, mas aplausíveis e muito amados pelo Senhor. Posso me lembrar de quando nós somos pastores há mais de 25 anos. 25 anos. E na primeira igreja que nós pastoreávamos, era uma pequena igreja, 30 km da nossa cidade. E o pastor falou assim para nós: vocês conseguem me cobrir lá por 15 dias? Porque o pastor de lá foi para a Europa, não vai voltar, até a gente achar um outro casal de pastores e tal. Aí nós, 15 dias, tudo bem. Eu estava grávida da Vitória. Tudo ótimo, tudo bem. 15 dias se transformaram em 7 anos. Ficamos pastoreando lá. E eu lembro que tinha a sede, e aí a pastora da sede disse assim para mim: Vivi, eu queria te chamar para cá. Naquela época eu ministrava louvor. Queria que você ministrasse louvor, que você ministrasse palavras durante o louvor. Eu gosto muito quando eu vejo. E eu fui para lá, e chegando lá o Senhor falou assim para mim: eu quero muito que você largue esse microfone e saia dessa plataforma. Peça perdão a ela, diga que você não pode e que você vai para outro lugar que eu estou pedindo para você ir. E aí o Senhor me enviou para as prostitutas, para as favelas e para os presídios. O Senhor falou comigo: eu quero que você saia desse lugar que é muito concorrido, que tem muita briga por ele. E se você quer realmente me agradar e agradar meu coração, você vai me obedecer e ir para os lugares que ninguém quer ir. E eu lembro que eu entrei no prostíbulo e eu fiquei assim: Senhor, mas o que eu vou falar para elas? Eu não tive nem curso. Não fiz jocum, não sou jocumeira, não fiz nada. E o Senhor vai dizer assim: diga apenas para elas que elas têm um pai e que elas são minhas filhas. E foi assim que eu fui para das boates de prostituição. Sentava na mesa com as prostitutas. Até eu estava contando para o pastor Paulo ali atrás que eu ia com um camisetão e uma calça bem larga, sem maquiagem, cabelo amarrado, porque eu tinha medo de que eles me confundissem. E um dia eu estava na mesa com elas, nós estávamos rindo, conversando, e um homem botou a mão no meu ombro e disse assim: eu quero essa aqui. Gente, foi horrível. Eu chamei a dona do lugar, eu falei: pelo amor de Deus. Ela disse: não, ela é pastora. Ele: pastora? Ela está aqui pastoreando as meninas. O cara aquele dia nem programa fez, foi embora. Acho que eu acabei com a animação dele. Quando falou em igreja e pastor, ele voou daquele lugar. E aí acontece que o presídio veio junto, porque usam droga, vão ser presa. Você se envolve com as pessoas, você vai lá, chegar lá no presídio, na ala feminina, culto, toda sexta-feira, 14h. Por 7 anos. E aí, a favela da cidade, botamos uma igreja no lugar mais perigoso. Tinha tiroteio, Deus guarda, gente.
Eu lembro que o gambá passava em cima assim do nosso teto assim, e eu só dizia assim: não deixa cair em cima de ninguém, pai. Às vezes as pessoas bem distraídas nem viam, né? Mas aquele lugar ali, ele foi importante para nós, porque Deus vai te levar a lugares para provar tuas motivações. Aquele dia Deus estava provando o coração de Davi, se Davi ia realmente obedecer. Ele disse: sou ungido, o que eu vou levar comida para aquele bando lá? Não, eu fui chamado para coisas maiores. As coisas maiores que o mundo diz que são maiores não são as mesmas coisas maiores que o céu diz que é maior. O reino de Deus é de ponta cabeça, em visão desse mundo. E aquilo que muitas vezes nós estamos aplaudindo, o céu não está aplaudindo, não. O que é famoso muitas vezes na terra não é famoso no céu. Então eu comecei a entender que, até nós estávamos também falando sobre isso, que primeiro Deus vai fazer com que as nossas raízes sejam muito profundas. Deus não vai comprometer o projeto dele construindo em nós sem a gente ter estrutura para carregar o que ele quer derramar na nossa vida. Por isso que eu sempre digo que o que Deus tem para a sua vida já está pronto. Às vezes você está orando, clamando, e o Senhor falou: filha, está tudo pronto. Você que não está pronta. Você não obedece, você não se submete. Eu dou alguns sinais, eu coloco algumas e você reprova. Você tem que refazer a prova de novo. Aquele dia Davi, ele foi tão maravilhoso. Eu admiro tanto Davi, porque Davi ele faz algo lindo. Sabe aquelas poucas ovelhas que Eliabe disse? Porque Eliabe humilhou Davi publicamente. Eliabe quis falar bem alto assim: ó, onde estão aquelas tuas poucas ovelhas? Ovelhas, para todo mundo saber que ele era um pastorzinho de uma igreja pequenininha. Ai, mas ali estava o rei de Israel. E aí, aquelas poucas ovelhas não foram desprezadas. Davi, antes de sair, deixou um pastor cuidando delas. Sabe quando que você agrada a Deus? Quando você cuida com muito zelo daquilo que Deus confiou a você, ainda que seja pequeno, ainda que seja muito pequenininho. O rebanho lá da sua casa, dos seus filhos, cabelinho lavado. Olha, gente, no final do dia, você olha para uma criança de cabelinho molhadinho, penteado, de pijaminha, barriguinha cheia, indo para a caminha. Tem uma mãe que venceu na vida ali. Não tem? Tem uma mãe que venceu na vida. Porque primeiro é uma guerra para tomar banho. Não quero, não precisa. Depois é a guerra para sair do banho. Não quero sair. Aí você faz o prato. Não quero desse jeito. Então assim, quando está tudo certo, você venceu na vida. Aí você pensa que venceu. Tem um marido esperando. Aí é glória dupla. Mas sabe, não despreze as pequenas tarefas. A troca da fralda é uma adoração a Deus. Eu falo que a maternidade é um lugar de adoração a Deus. Não é porque você não está aqui pregando, está cantando, fazendo nada, é porque você não está fazendo. Não, Deus recebe da sua maternidade o bolo gostoso, a comida que você faz. A sua cozinha é um altar para Deus. Sua mesa é um altar. Então não despreze. Mesmo depois de ser ungido rei de Israel por Samuel e de frequentar o palácio real. Ai, gente, eu amo isso em Davi. Davi não se sentiu diminuído ao realizar esse trabalho doméstico e humilde. Não se sinta diminuída e nem honrada. Não é isso aqui que te valida ou desvalida. É o seu coração diante de Deus. Não torne a coisa. Outro dia uma menina lá na igreja foi convidada para ministrar em um lugar. E ela veio para mim assim: ai, pastora, eu fui convidada para ministrar em tal igreja. Eu falei: que bênção. Mas eu não sou digna. Não sei o que tu acha que vai ganhar um Oscar lá. O que tu pensa que é ministrar? Ai, não, querida, isso não é um lugar alto para você subir. É um balde, uma toalha para você servir a igreja. É esse o coração. É esse o coração. Você está indo lá só levar comida para os irmãos, amando do Pai ainda. Então a nossa visão precisa
ser ajustada à visão de Deus. Sabe, Davi, ele sabia quem ele era em Deus. Saiba quem você é em Deus. Saiba. Terceiro, preste bem atenção nesse. Não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota sempre. Você já viu aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Tem gente que vai ver o copo sempre meio vazio. Ah, mas não vai dar certo, pessimista. Ah, mas não sei o quê. Eu fui num jantar com meu marido me convidou para jantar com ele. E eu falei, vamos, porque, por favor, tenha o tempo só seu e do seu marido, é importante. Aí fui jantar com ele, cheguei lá no nosso restaurante favorito. No salão do lado do restaurante tinha uma festa acontecendo com muito barulho. Eu falei, Thelma, não acredito. Quando eu chego, era uma festa, sabe do quê? De uma mulher de 90 anos. E estava todo mundo muito feliz. E ela tinha amigos ainda. E os amigos dela estavam dançando muito. Eu achei aquilo hilário e lindo. E eu imaginei uma mulher numa cadeira de roda, completando seus 90 anos. Chega uma mulher linda, maravilhosa, escovada, maquiada. E eu falei, é ela que está fazendo 90? Ela tem cara de 60. É ela mesma. Ela era a mãe da dona do restaurante. A dona do restaurante falou assim para mim, quero te apresentar minha mãe. Pois me leve lá até ela, eu falei. Cheguei lá, ela cheirosa, linda, doce, delicada. Que mulher maravilhosa, 90 anos. Rodeada de filhos, de netos, de bisnetos. E eu falei, que riqueza. A senhora é milionária, eu falei para ela. Bati até uma foto com ela. E eu falei para ela, me diz uma coisa, qual o segredo de chegar aos 90 anos assim? E ela disse assim para mim, são 3 segredos. E eu quero compartilhar com vocês 3 segredos dela. Ela falou, o primeiro segredo, pense positivo. Sempre o copo mais cheio. Vai dar certo. Ela diz assim para mim, o impossível não existe no meu dicionário. O difícil sim, ela falou, porque tem coisa que é difícil, mas impossível não. Então eu sempre vi a vida de uma maneira positiva. Caiu o negócio, mas era para ter caído mesmo, vamos para outro lugar. Eu já fui uma pessoa muito difícil quando as coisas saíam do meu controle e quando havia, sabe, aquelas intercorrências no meio de um trajeto. Eu já dei um piti aqui nos Estados Unidos que vocês nem imaginam. Porque a nossa viagem em 2021, eu acho, quando eu vim para cá, não foi aquilo que eu tinha pensado. Teve um problema ali. Eu lembro que a minha filha chorou. E eu me vi uma mulher pesada. Uma mulher que dificulta a vida dos outros, não uma facilitadora. Aquele dia eu me converti. Eu pedi, Deus, me muda, me transforma. Eu quero ser leve, eu quero ser doce, eu quero ser fácil. Eu não quero ser uma pessoa difícil, pesada. E ela falou isso. Então eu sempre olhei as coisas de uma forma boa. Isso me ajudou muito. Não me adoeceu. Segundo, comi sem exageros. Vou dar uma esperada que agora pegou na veia. Ela assim, coma sem exageros. Sabe, coma de tudo, mas não tudo. Coma de tudo, mas não tudo. Sabe? E ela falou pra mim, e valorize a sua família. Valorize a sua casa. Valorize, mantenha a paz. Então são 3 segredos aí de, sabe? De a gente crescer. Então, não escute a voz do pessimista. Tem gente que vai realmente apostar, não vai dar certo. Já viram aquela coisa? Por isso que tem sonhos e até projetos nossos que a gente não pode contar para os outros. A gente tem que escolher as pessoas que a gente vai contar as nossas histórias. Sabe? Davi ouviu afrontas. Ele até ouviu junto com os israelitas. Mas a voz do povo, no entanto, estava repleta de pessimismo e fracasso. O que eles diziam? Meu Deus, que medo, não vai dar certo, ele vai matar a gente.
E todos apostavam na derrota de Davi. Eu imagino Israel. É porque tem coisa que a gente não entendeu. Você imagina Davi indo até Golias para a batalha? Um exército inteiro de Israel recuando. E vai um menino sem porte, sem cara, sem arma. Porque olha a arma dele. Inclusive eu quero dizer isso para você: não tenha vergonha das 5 pedras que você carrega. Não tenha vergonha. Mas todo mundo, pastora, usa essa forma. E agora é o que está se usando. Talvez não é o que Deus está usando. Use aquilo que Deus te deu. Talvez a maior arma que nós temos hoje é a simplicidade e intimidade com Deus. Então aquelas 5 pedrinhas do ribeiro foram a arma. Então imagina todo vendo assim, ele vai esmagar ele. Você estava esperando que o Golias só ia pegar a espada e ia partir no meio Davi. Mas não foi o que aconteceu, porque Davi não estava olhando para aqueles homens que estavam falando. Davi estava olhando para o seu Deus, olhando para as palavras de Deus ao seu respeito. Não olhe para os pessimistas. Nossa, gente, eu lembro de tantas vezes ouvir cada palavra quando nós estávamos começando. E como que o Senhor falava: eu sou o pai de vocês. Olha para mim. Como diz Paulo mesmo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e fixando meus olhos firmemente no autor e consumador da minha fé. Quarto, não perca tempo com os críticos. Eles querem tirar o seu foco. Gente, por favor, não entre em roda de fofoca. Uma das características de alguém que é crítico, que só critica, é a esterilidade. Você olha para uma pessoa que só critica, pouca coisa ela produz, ou às vezes nada. Porque quando você para muito tempo para prestar atenção na vida dos outros, você não progride, porque a sua vida está abandonada. Cresce. Para de criticar. E mais do que isso, não foca na crítica. Faz igual o Davi fez com Eliabe, né? O que ele fez? Tá, o que você quer dizer mesmo? Ele não parou. Ele não paralisou. E as críticas, elas costumam doer, mas elas doem mais quando? Vamos lá, quando são contínuas. Eliabe era um crítico muito costumado de Davi. Davi lhe pergunta: que fiz agora? Por que ele perguntou isso? Porque já outra crítica. Mais uma. Ele ainda fala: eu fiz somente uma pergunta. Segundo, quando vem envelopadas em desespero emocional, ardendo em ira, Eliabe ficou irado com Davi. E quando esse dispôs a enfrentar Golias, às vezes a gente enfrenta a ira das pessoas. E a crítica vem no meio da ira, e dói. Porque às vezes na ira a pessoa fala o que ela pensa, mas nunca tinha coragem de falar pra gente. Aí depois ela fala: porque eu estava nervoso. Não é não, gente. Terceiro, quando elas tentam desvendar até as nossas motivações. Eu digo que todo julgamento é uma sentença do que a pessoa mesmo pensa o que ela é. O julgamento é uma cópia assinada, autenticada de quem a pessoa é, o que ela pensa. Então quando alguém julgar, tenho certeza que ela foi lá só para isso. É porque ela, se ela estivesse no lugar, ela iria por conta disso. Então o julgamento mostra muito. Então a presunção, ele falou da tua presunção, você é um bisbilhoteiro. É que realmente Eliabe encarnava isso. E quarto, dói muito quando tenta nos humilhar em público. Eliabe tenta desmoralizar seu irmão caçula diante dos soldados de Israel, perguntando: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Agora eu te digo uma coisa: não deixe as críticas colocarem medo em seu coração. Fuja dos críticos, enfrente e vença os gigantes. Como Davi triunfou sobre as críticas de Eliabe, ele se desviou dele. Não perca tempo com os críticos. Concentre-se naquilo que Deus está derramando para a sua vida. Não é você ficar se justificando. Davi não fez assim: peraí, Eliabe, não está isso no meu coração. Eu não estou aqui para isso, mas eu estou vendo. Não tenta se explicar. Às vezes se explicar é pior. Entendeu? Fala assim: tá bom. E continua no caminho que Deus chamou para você. Quinto, apresente-se para os grandes desafios do presente com base nas vitórias e experiências do seu passado. É legal
que Deus não vai fazer nada com você que seja grandioso, no sentido de esticar você, se Ele já não tenha treinado você antes. Ele vai treinar você. Ele é um pai de amor. Ele não vai te jogar simplesmente. Teve treinamento. Davi, antes de enfrentar o gigante, ele matou um urso e um leão no secreto. Isso quer dizer o quê? O Senhor estava treinando Davi. Tem algumas guerras que nós vencemos no nosso secreto, que nos treinam para as guerras públicas que iremos vencer. É por isso que ir para guerras públicas sem ser aprovado no secreto complica a nossa vida. Então Davi matou um urso e um leão, e é exatamente isso que ele vai falar para Saul. Ei, Saul, porque Saul olha para ele daquele jeito e diz assim: cara, eu não vou fazer isso contigo, é até um pecado. Não, fica tranquilo, porque eu já matei um urso e um leão. Então às vezes você vai se apresentar para algumas coisas, você vai dizer: não, eu acho lindo, gente, isso. Outro dia eu chamei um menininho para fazer um negócio lá na igreja, e eu falei: posso contar contigo para isso? Pode. Já fiz 2 vezes na minha escola. Achei lindo aquilo. Falei: que fofo, que lindo. Ele está enfrentando um desafio baseado em experiências que ele já venceu. Esse foi o erro do povo de Israel. O povo de Israel esquecia rapidamente o que Deus fazia por eles. O Senhor abriu o mar vermelho, eles estavam outro dia chorando por água. Eles não conseguiam se lembrar daquilo que Deus fazia. Muitas vezes, se você tem enfrentado guerras, se lembre do que o Senhor já fez na sua vida. Ao enfrentar desafios, se lembre: olha, o Senhor já fez isso por mim. Eu queria fazer um exercício bem breve agora. Queria que você fechasse seus olhos e que você só lembrasse agora de onde o Senhor te tirou. Lembra agora isso. Quem era você quando Ele te achou? Aonde Ele te arrancou? Talvez de algumas Ele fechou até a sepultura. Ele tirou você de um lamaçal. Ele encontrou você, talvez escondidinha lá numa cidade. Talvez você está vivendo coisas que você jamais imaginou viver. O marido que você tem, os filhos, a história que você está carregando e construindo. Você pode agradecer a Ele por isso. Você pode agradecer a Ele agora. Gratidão, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Gratidão por ter me encontrado. Sou grata. Tudo isso, olhe para mim. Tudo isso que Ele fez na sua trajetória te prepara para os próximos desafios que você vai enfrentar. E foi isso que Davi fez. Olha, eu já enfrentei tantas coisas. É assim que a gente tem que olhar para os nossos desafios. Ah, esse aí não tem problema, vamos lá. Eu já sei como é que é. Quem está comigo é o Senhor dos Exércitos, e eu vou vencer. Eu vou conseguir. Ele é fiel.